Hello guys, how are you doing? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, ok? Bom pessoal, today we're gonna do some exercises of the book. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios do book. Nós já estamos na lesson 3. Pois é pessoal, passou bem rápido, não é verdade? So please, open your books, page 30, página 30. Ok guys. Na page 30, na página 30, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, vocês têm a imagem, tá bom? Dessa nova lição que nós vamos aprender. Mas lá na page 32, nós temos o início da nossa atividade, ok? Então, page 32, there is a title. Vamos ler o title. Why do we need instructions? Por que nós precisamos de instruções? O que seria uma instrução, teacher? São direções. Bom, nós precisamos de instruções? Yes or no? O que você pensa? Vamos ler o text, ok? Treasure hunting, caça ao tesouro. There are two kinds of instructions. Então, tem dois tipos de instruções. For the first kind, you need to read all the instructions before you start to do anything. A primeira, você precisa ler all the instructions, todas as instruções, para depois fazer determinada coisa. For the second, you go step by step while reading them. Já o segundo tipo de instrução, você vai lendo step by step, etapa por etapa. Por exemplo, pessoal, quando você vai fazer uma receita, um cake, enfim, né, alguma coisa relacionada ao mundo da culinária. Você pega uma receita e você vai lendo step by step, etapa por etapa. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. Mas em relação a outras coisas, não. Em relação às outras coisas, você precisa ler toda a instrução antes de realizar determinada atividade. Então tem esses dois tipos de instructions, ok? Think, for example, about the instructions you follow when installing a computer program. Pense, por exemplo, quando você está instalando um programa no seu computer, no seu computador. Each program needs you to do something new. A different instruction appears. Então, cada etapa, em cada momento, vai aparecendo uma instrução. Não é verdade, pessoal? Sometimes this depends on the action you took on the previous instruction. E isso depende muito daquilo que você está fazendo. Então, vai aparecendo as instruções para você instalar determinado programa no seu computador. The activities on the pages in your book or in exams usually have numbers. Outro exemplo, as atividades no nosso book geralmente têm numbers, têm números, não é verdade? These numbers help you understand the order of the activities and their limits. Por que as atividades têm números, as provas, os exams têm números? Bom, pessoal, primeiro para organizar e para vocês entenderem que há um começo e um final, há um limite, ok? Try not to skip the order because the answer to one activity may help you with the answer for the next one. Bom, e você não pode mudar a ordem, você não pode fazer o 9 primeiro e o 2 depois. Não. Sabe por quê? Porque a ordem pode ajudá-lo a realizar as outras questões. For example, in the game Treasure Hunting, you need to solve one clue to get to the next. Por exemplo, quando você joga Treasure Hunting, caça ao tesouro, você precisa resolver primeiro, né, uma pergunta, uma questão, para depois passar para a próxima. Então, pessoal, o que são instructions? O que são instruções? São direções que nós seguimos para realizar determinada tarefa, ok? Bom, number 1, talk to a classmate and answer the questions. Vamos conversar um pouquinho sobre essas questions. E é claro que na nossa aula online eu vou perguntar para vocês. Então, eu vou ler, dar a explicação e na nossa aula online eu vou levantar esse debate. When you do an activity in your course, what is the first thing you do? Quando você faz uma atividade, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai fazer uma atividade. O que você precisa fazer em primeiro lugar? Vamos guardar essa pergunta para a nossa aula online. 2. When you have doubts about how to do an activity, what do you do?
E quando você tem dúvidas em relação a uma atividade, o que você faz? 3. What kinds of activities do you know? Quais tipos de atividade você conhece? 4. In your opinion, which activities are easier? The ones with option or the ones with open questions? Quais atividades são mais fáceis? As que têm options, opções, ou as que são de resposta aberta, né, que você precisa escrever? O que vocês acham, pessoal? Quais são as mais fáceis? Eu vou fazer essas perguntas na nossa aula online, ok? Então já anote suas respostas para você estar preparado. Guys, number 2, número 2. Read the text, treasure hunting and complete the sentences using the words in bold. O que vocês vão fazer, pessoal? Aqui nós temos 4 sentences, 4 sentenças. E aqui no nosso text, no nosso texto, nós temos 4 words, né? Nós também temos 4 palavras, dentre uma expressão, é claro, mas nós temos 4 palavras e aqui 4 sentenças. Então, é claro, vocês vão completar essas sentenças com as palavras destacadas no texto, ok? Number 1. Tananã. Order the activities and help us know their sequence. Alguma coisa nos ajuda a entender a sequência das coisas, nos dá uma direção e nos ajuda a entender a sequência. Qual é a palavra correta que está lá no text? 2. There are different kinds of tananã for different purposes. Há diferentes tipos de tananã para propósitos diferentes. Pois é, eu não posso dar a resposta, ok? 3. In some cases, like assembling furniture, you need to follow the instructions. Em alguns casos, pessoal, quando nós vamos montar, por exemplo, móveis, quando nós vamos montar móveis, uma mesa, enfim, né? Um guarda-roupa, você precisa seguir as instruções e o complemento, ok? 4. It is important to follow the... É importante seguir... tananã, of the instructions to make sure you don't miss any steps, para ter certeza que você não perdeu nenhuma etapa. Bom, pessoal, vocês vão voltar naquelas palavras, pensar um pouquinho, entender a interpretação, tá bom, de cada frase e depois escrever a palavra correta. E na nossa aula online nós vamos desvendar esse mistério. Number 3. Write an example for each type of instruction. Do items 5 and 6 in your notebook. Então, pessoal, olha só. Nós temos vários tipos de instruções, não é verdade? Nós temos esse tipo aqui, por exemplo. Answer the question, né? Responda a questão. What's your name? Qual o seu nome? Bom, escreva seu nome aqui, tá bom? Esse é um tipo de questão, tá? É a questão mais comum que existe. What's your name? Tá bom? Geralmente é assim nas provas. Mas nós também temos outros tipos de instructions, de instruções. Por exemplo, choose the correct answer. Escolha a resposta correta. Então, nesse tipo de instrução, o aluno não vai precisar escrever. Geralmente tem opções e ele vai escolher a opção correta. Aqui vocês vão criar um questionário. Vocês podem criar uma pergunta e colocar pelo menos 2 options, duas opções. Teacher, precisa ser sobre o quê? Pode ser sobre movie, songs, TV series, Netflix, vocês é que sabem. Mas tem que ter uma pergunta e opções, ok? Um outro tipo de pergunta, né? Um outro tipo de questão que geralmente aparece em prova é true or false, verdadeiro ou falso, e vocês vão criar também aqui, tá bom? Uma questão true or false, de acordo com o interesse de vocês. Vale lembrar que vocês não podem marcar a opção correta, porque nós vamos fazer essas perguntas para os nossos amigos na aula online, ok? Bom, aqui vocês vão criar uma questão true or false, verdadeira ou falsa. Podem colocar uma frase, por exemplo, de um filme, alguma curiosidade, e dizer se é true ou se é false, colocar duas opções, true or false, e perguntar para as pessoas, e aí pessoal, essa sentença que eu acabei de ler em inglês, ela é true ou ela é false? E vamos esperar a resposta, ok? Bom, nós temos também um outro tipo de instrução, que é a complete the sentence. Nós mostramos uma sentença e a sentença está incompleta e os alunos precisam completar
Um exemplo desse tipo de instrução está aqui, ó. Nós temos várias sentences, várias sentenças e espaços para serem completados. Vocês vão fazer também assim, sobre o assunto que vocês preferirem. Por exemplo, se vocês querem omitir um verbo, podem tirar o verbo de uma frase. Se vocês querem tirar o nome de algum cantor, o nome de algum famoso, podem omitir o nome. E na nossa aula online nós vamos trocar, tá bom? Essas perguntas. No number 5, no número 5, nós temos o match the columns, né, pessoal? Que é combine, né, as colunas. Nós temos duas colunas, nós precisamos combinar. Nós não vamos fazer o 5 nem o 6, tá bom? Não precisa fazer o 5 e o 6. Só vamos até o 4. Mas eu só queria mostrar para vocês, tá bom? Que também temos outros tipos de instruções, outros tipos de questões que podem cair na nossa prova. Match the columns, né, que é basicamente, né, ligar as colunas, tá bom? Por exemplo, nós temos duas colunas. Aqui tem nome de pessoas e aqui tem o que cada pessoa faz. Aí vocês precisam ligar, entendeu? Esse é o match the columns. E o number 6 é solve the crossword puzzle, tá bom? É o crosswords. Então vocês vão precisar, pessoal, completar, tá bom? Por exemplo, nós temos a palavra backpack, mochila, mas a palavra está em completa e vocês vão precisar completar essa palavra, tá bom? Esse seria um exemplo de crossword. Então, nós temos várias e várias atividades, tá? Que vocês podem fazer, mas as mais importantes vão até o number 4, por isso que vocês vão fazer até o number 4. Quem já realizou a atividade, já pausou o vídeo, pode agora para a page 33, para a página 33. Aqui na page 33, na página 33, nós temos o number 5. Work with a classmate and circle the sentence that is an instruction. Bom, pessoal, vocês só vão circular a sentença que seja uma instrução, tá bom, pessoal? Que tenha o verbo no imperativo, que seja uma instrução, que esteja mandando você fazer alguma coisa, tá? Então, no number 1, qual sentença é uma instruction? No number 2, qual sentença é uma instruction? No number 3, qual sentença é uma instruction? No number 4, qual a sentença, né, que indica uma instruction? E no number 5, vocês vão fazer a leitura com calma e vão circular, tá bom? A frase que vocês acham que é uma instrução. Bom, pessoal, vocês conhecem o jogo Simon Says? Simon Says é um jogo bem conhecido na língua inglesa, tá bom? Eu vou somente explicar para vocês como funciona, ó. It is a children's game about following instructions. Então, as crianças, tá? É um jogo mais voltado para as crianças. Elas vão seguindo instruções, tá bom? Bom, it is important to read all the instructions before acting. Mas é claro, né, gente? É importante a gente ler as instruções antes de fazer. A gente ouvir as instruções, nesse caso aqui é ler, né? Mas no jogo Simon Says, é importante a gente ouvir antes de fazer qualquer atividade, tá bom? Before acting, antes de fazer qualquer coisa. E é claro, né, tem que prestar atenção nos details, nos detalhes, tá? E pra gente terminar, porque já eu vou explicar esse jogo, try to play a new game without reading the instructions and you will see how hard it can be. Né? Então, tente jogar um jogo sem ler as instructions, sem ler as instruções. Vai ser o quê? Hard, vai ser difícil, afinal a gente não conhece o jogo. Então, precisamos de instructions, de instruções. Mas eu vou explicar para vocês o que seria o Simon Says, tá bom? Por exemplo, Simon says, raise your hands, raise your right hand. Então, quando a pessoa fala Simon says, raise your right hand, a pessoa precisa levantar a mão direita, tá bom? Agora, se eu falasse assim, open your notebook, você não vai abrir o seu caderno, porque eu não falei Simon says. Então, você só vai fazer a atividade, só vai fazer, né, aquela instrução, se eu falar Simon says. So, Simon says, raise your right hand. Simon says, open your notebook. Simon says, close your left eye, Simon says, on a sheet of paper, write your name.
Simon says, draw yourself below your name. Então, abaixo do seu nome que você escreveu, draw yourself, tem que se desenhar. Simon says, jump 3 times. Jump 3 times and clap your hands. Ok? Então, são alguns comandos, algumas instruções. E o jogo é assim. Sempre que eu falar Simon says, vocês precisam fazer. E é claro que na nossa aula online eu não vou perder a oportunidade de treinar alguns comandos com vocês. Então já vão estudando, ok? Guys, no number 6, vocês precisam completar essas sentenças com as palavras que estão em destaque aqui no text, aqui no texto do Simon Says, tá bom? As palavras são instructions, instruções, before, antes, details, detalhes, hard, difícil. Nós temos aqui algumas sentenças. Eu vou dar um pouquinho de trabalho para vocês. Vocês podem pesquisar essas sentenças ou ler essas sentenças e tentar entendê-las, tá bom? As outras eu ajudei, né? Nas outras sentenças eu ajudei, mas nessas vocês vão precisar pensar um pouquinho, tá bom? Tendo muita dificuldade, aí sim nós podemos pesquisar o significado de algumas palavras, mas é sempre bom entender pelo contexto. Bom, pessoal, por hoje é só. Thank you and bye bye!